Depois de uma onda de reclamações e de desinformação nas redes sociais, o governo federal desistiu das novas normas de fiscalização do Pix. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite. Foi preciso recuar. Com certeza, Cris, houve muito mal entendido e muita informação falsa, né? Boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O governo vai editar uma medida provisória para garantir que as transações não sejam alvo de cobrança nem de quebra de sigilo. A revogação do ato, que ampliou as normas de acompanhamento de transações financeiras com fiscalização sobre as transferências via Pix, foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum de com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado e, por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato. De acordo com o ministro da Fazenda, o presidente Lula vai editar uma medida provisória para reafirmar que as transações via Pix não vão ser tributadas. O acompanhamento das informações deve ser retomado por meio de um projeto de lei que vai ser analisado pela Câmara e pelo Senado. Com o debate político, o governo espera encerrar a onda de desinformação que tem circulado nas redes sociais. Fernando Haddad disse que os responsáveis pelas fake news vão ser levados à justiça. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. Essas pessoas vão ter que responder pelo que fizeram, mas nós não queremos contaminar a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional até que se esclareça no âmbito do Congresso o que de fato aconteceu nos últimos dias. Diante das fake news envolvendo o Pix, o governo decidiu revogar as regras da Receita Federal que ampliavam a fiscalização sobre a movimentação financeira dos brasileiros. O anúncio foi feito durante a tarde desta quarta-feira pelo secretário da Receita após uma reunião com o presidente Lula, que não estava na agenda. A norma exigia que instituições financeiras comunicassem à Receita movimentações mensais acima de R$5 mil para pessoas físicas e de 15 mil para pessoas jurídicas. Pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato. O pânico citado pelo secretário se deu após uma onda de desinformação sobre as novas regras de fiscalização da Receita. O recuo também acontece num contexto de troca na comunicação oficial do Planalto. Chegou até a circular nas redes sociais que as transações via Pix seriam taxadas, o que sempre foi negado pelo governo. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional. Apesar da insistência do governo em dizer que não haveria taxação, as movimentações via Pix tiveram a maior queda para o mês de janeiro. Nos primeiros 14 dias deste mês, as transações caíram mais de 15% em relação aos primeiros 14 dias de dezembro. Os dados estão disponíveis numa plataforma do Banco Central, que aponta que essa queda no início do ano é normal. Posicionamento reforçado pelo ministro da Fazenda. O Banco Central acaba de divulgar um dado mostrando a sazonalidade da queda do Pix em janeiro na comparação com dezembro. Então, é natural que aconteça isso. E quando foram verificar se essa queda era proporcional aos anos anteriores, se verificou que sim. De fato, as movimentações costumam cair nesse período do ano, mas a queda nunca foi tão acentuada como a registrada em 2025.
A dificuldade do governo em explicar como o monitoramento funcionaria também é apontado como um problema que levou ao recuo desta quarta-feira. Na terça, Sidônio Palmeira, o novo ministro responsável pela comunicação de Lula, chegou a anunciar, após a cerimônia de posse dele, que o Planalto encomendaria uma campanha para desmentir as fake news. Enquanto o governo corria contra o tempo para eliminar esses ruídos, a oposição foi tomando conta da narrativa, com críticas ao anúncio da Receita Federal. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. O governo federal revogou o ato que ampliava as regras de fiscalização de pagamentos via Pix. A decisão acontece após a repercussão negativa e a onda de fake news sobre a medida. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações para a gente. Boa noite, Igor. Oi, pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as fake news manipularam a opinião pública e obrigaram o governo federal a mudar de estratégia. Para se ter uma ideia, as movimentações via Pix caíram cerca de 20 milhões nos últimos dias, porque as pessoas estão com medo de serem taxadas ou fiscalizadas pela Receita Federal. Por outro lado, criminosos passaram a aplicar golpes e comerciantes que embarcaram na ideia das fake news estão cobrando taxas adicionais quando o consumidor paga via Pix. Isso para que eles supostamente não fiquem no prejuízo. Toda essa situação obrigou o governo federal a se reunir com urgência, aqui no Palácio do Planalto e então anunciou a desistência das novas regras. O governo também começou a elaborar uma medida provisória para proibir que os comerciantes cobrem taxas quando o pagamento é via Pix. Tudo isso está numa reportagem que você acompanha agora. A decisão veio após uma extensa reunião das alas econômica e jurídica do governo com o presidente Lula. A revogação do ato foi motivada pela onda de fake news em torno das regras de fiscalização sobre o Pix. As instituições financeiras iriam informar a Receita Federal quando as movimentações via Pix fossem superiores a R$ 5.000 para pessoas físicas e a R$ 15.000 para empresas. No entanto, houve um temor da população de que as regras poderiam afetar uma grande parcela dos trabalhadores, principalmente os autônomos. Essa preocupação foi motivada pela notícia falsa que circula nas redes sociais de que o governo iria criar uma nova taxa sobre o Pix e que essas movimentações poderiam ser confundidas com a renda desses trabalhadores, o que poderia gerar a cobrança do imposto, e que não é verdade. A desinformação gerou desgaste e por isso o ato foi revogado. As fake news também abriram espaço para a ação de golpistas. Criminosos têm enviado mensagens por meio de aplicativos, se passando pela Receita Federal, e encaminham o boleto de cobrança de uma taxa extra sob a justificativa de que o contribuinte teria extrapolado o valor máximo da transação financeira. O advogado-geral da União disse que os golpistas vão responder criminalmente. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. A Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. A desistência do governo aconteceu após a viralização de um vídeo publicado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, no qual o parlamentar afirma que os pequenos comerciantes seriam afetados quando declarassem um imposto de renda. O vídeo já soma mais de 200 milhões de visualizações. Diante disso, o também deputado Guilherme Boulos postou em uma rede social nesta quarta-feira que vai entrar com uma ação contra o parlamentar, alegando disseminação de informação enganosa
sobre o Pix. O governo federal já começou a elaborar uma medida provisória para garantir que as transferências via Pix não sejam taxadas. Segundo o ministro da Fazenda, o texto equipara o pagamento via Pix ao realizado com dinheiro em espécie. O objetivo é proibir que estabelecimentos influenciados pelas fake news não cobrem taxas adicionais dos consumidores que utilizam o Pix para o pagamento de produtos ou serviços. A medida provisória também trata do sigilo bancário nas informações sobre o Pix, que foi explorado pelas fake news. Nós não queremos contaminação de fake news para discutir o que está na lei. Quer discutir o texto de lei? Vamos discutir o texto de lei. Mas inventar pretexto para querer, mais uma vez, manipular a opinião pública e deixar, enquanto tramita a medida provisória, uma dúvida no ar, nós não queremos nada disso. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. O governo federal decidiu cancelar a nova regra de fiscalização do Pix depois da onda de notícias falsas sobre uma possível nova taxação. Michael trabalha há 6 anos de domingo a domingo, vendendo e trocando palhetas de para-brisas. A gente está preferindo optar por receber em dinheiro, né, em espécie. Essa loja de eletrônicos ainda aceita Pix. Tem muita conversa ainda e a gente não sabe de fato o que vai realmente acontecer, né? Foram tantos boatos que o governo decidiu revogar as mudanças no monitoramento de operações financeiras. E agora vai mandar para o Congresso uma medida provisória para deixar claro que o Pix é e sempre será de graça, sem novos impostos. O texto da medida reforça o sigilo das transações bancárias e garante que o pagamento em Pix vai ter o mesmo tratamento que o em dinheiro. A norma da Receita vai voltar a ser analisada depois. Porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é, e prejudicando a economia popular. A onda de fake news começou no dia 1º de janeiro, quando a Receita Federal determinou que bancos digitais, operadoras de cartões de loja e instituições de pagamento passassem a comunicar também as transações acima de R$5 mil feitas pelos clientes via Pix. O monitoramento já acontecia nos bancos tradicionais, com o fisco cruzando as informações com o que os contribuintes declararam no imposto de renda, para identificar fraudes. Mas a narrativa espalhada nas redes sociais foi de uma suposta taxação do Pix. Mesmo com a notícia falsa, o número de transações via Pix aumentou neste ano. Foram 2 bilhões e 300 mil nos primeiros 14 dias de janeiro, contra 1 bilhão e 700 milhões no mesmo período de 2024. O advogado-geral da União disse que os autores dessas mentiras não vão ficar impunes. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé caíssem nos golpes contra a economia popular. A maior fake news dessa história do Pix é dizer que o governo voltou atrás na medida por causa de fake news. Que o governo voltou atrás porque pessoas da oposição disseram mentiras sobre a instrução normativa da Receita Federal, que foi editada, aliás, em setembro do ano passado, explodiu agora. Que o governo voltou atrás porque o deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo detonando a medida com mais de 200 milhões de visualizações. Que o governo voltou atrás na medida porque fraudadores estão tentando dar um golpe usando a medida. Nada disso é verdade. O governo voltou atrás, não por causa de fake news, mas por causa de um fato verdadeiro. A Receita Federal, que tem como missão e tenta de toda forma combater a sonegação, tarefa dela, enxergou na medida uma maneira de arrecadar mais entre aqueles que pagam menos. E pagam menos porque uma parte do vencimento dessas pessoas fica escondido. Quantas pessoas? Dezenas de milhões. A economia informal do país. Veja só, o monitoramento que a medida propunha ajudaria a descortinar essa realidade. Essa é a verdade. Aí vamos lá, como bater o mal?
o governo voltou atrás e, para não admitir o erro, resolveu dizer que vai colocar a Polícia Federal para identificar fraudadores que tenham usado o símbolo da Receita Federal para dar golpes. O que aconteceu é simples. Quando um governo tem um atributo negativo, no caso desse governo, essa pegada de buscar sempre arrecadar mais do que cortar despesas, qualquer medida que reforça o atributo negativo gera crise. E essa medida reforçou o atributo negativo de querer só arrecadar. Tem um bom exemplo disso no passado, aliás, num tempo que não tinha rede social, num tempo em que o Nicolas Ferreira tinha 3 anos de idade. Ano 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso resolveu mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, com X. A decisão foi tomada no dia 19 de dezembro de 2000. Aí, quando a notícia vazou, ela foi alvo de uma saraivada de crítica, porque diziam que era uma forma velada ou inicial de o governo viabilizar a privatização da Petrobras, com S. Troca o nome, põe X e depois troca o controle. Ainda que não fizesse muito sentido, porque não é preciso fazer isso para privatizar, aquele governo tinha a marca da privatização, tinha privatizado. E no final do ano 2000, privatização já não era uma unanimidade. Tanto que 2 anos depois o Brasil elegeu um presidente de esquerda, que foi o Lula I, completamente contrário à privatização. Desfecho da história. Fernando Henrique Cardoso mandou desfazer o projeto. A Petrobras não mudou de nome. Até hoje é Petrobras, não é Petrobrax. Moral da história. Sempre que um governo faz algo que reforça o tal atributo negativo, naquele tempo a privatização e agora a fúria arrecadatória, ele tende a ser derrotado. A diferença entre os dois casos é que Fernando Henrique enfiou a viola no saco, desistiu da ideia de mexer no nome da empresa, e Lula, em vez de enfiar a viola no saco, enfiou a Polícia Federal para caçar fake news e fraude, como se o erro pela medida infeliz e pessimamente comunicada tivesse sido dos outros e não do governo dele. A tentativa da Receita Federal de aumentar a fiscalização das operações de PIX durou 2 semanas. Desde o início do mês, as críticas foram se multiplicando ao mesmo tempo em que se espalhavam mentiras na internet. Hoje, o governo desistiu da batalha de comunicação nas redes sociais e anunciou que vai revogar a norma da Receita. A Receita Federal publicou a norma com mudanças na fiscalização da movimentação bancária em setembro do ano passado. O fisco já recebia informações dos bancos sobre transações com cartão de crédito e transferências bancárias, acima de R$ 2.000 por mês, quando feitas por pessoas físicas, e R$ 6.000 quando feitas por empresas. A norma da Receita Federal determinou que todas as instituições financeiras passassem a reportar movimentações, inclusive as fintechs e novos meios, como pagamento por aproximação e PIX. E os limites a partir dos quais as operações deveriam ser informadas subiu para R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para empresas. As mudanças entraram em vigor no início deste mês. Economistas viram na medida uma forma de aumentar a arrecadação por meio do PIX. A oposição criticou muito e essas críticas ganharam um volume ainda maior com a divulgação de informações falsas na internet sobre a suposta criação de um imposto sobre o PIX. A Receita até fez o alerta. Na página na internet, avisou que criminosos estavam aproveitando a onda de fake news para enganar pessoas e aplicar golpes. O presidente Lula chegou a mandar um Pix para o Corinthians, o time do coração, para demonstrar que não havia imposto nenhum. Desde que começaram as mentiras sobre o Pix, o governo reuniu ministérios e negou qualquer taxa sobre a transação. Hoje, o presidente Lula chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Depois da reunião, eles fizeram um anúncio aqui no Palácio do Planalto. O governo decidiu revogar o ato da Receita que ampliava a fiscalização. O anúncio foi feito pelo secretário da Receita. Nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato
num primeiro momento. 2 horas após o anúncio da revogação da medida pelo governo, o Banco Central publicou nas redes sociais um vídeo sobre o assunto. Nada muda nas regras do Pix, bebê. Se você fazia Pix gratuitamente, vai continuar fazendo. Não tem tarifa nenhuma. Ninguém vai quebrar seu sigilo e espionar para quem você está fazendo Pix. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, publicou vídeos na internet em que atacava a norma. Hoje, depois da revogação, ele disse que o Pix está livre do monitoramento do governo. Avalio essa decisão do governo como o atender a um clamor do público brasileiro. Eu deixei isso muito claro no vídeo, de que não se tratava de taxar o Pix, mas que por conta do histórico do governo, como por exemplo as taxações nas compras da China, por exemplo, ou até mesmo a promessa da isenção do imposto de renda, de fato, eu coloquei que não duvidaria se também o Pix fosse taxado no futuro, mas deixei bem claro que o Pix não será taxado. A revogação foi aprovada também por economistas que viam na ampliação do controle da Receita Federal uma forma indireta de aumentar a arrecadação do imposto de renda. Esse recurso do Pix pelo governo, ele foi extremamente necessário, porque não é por conta da fake news, é por conta, na verdade, do nervoso que trouxe para as pessoas. Porque você está atingindo uma classe média baixa. E a classe média, ela precisa, às vezes, complementar renda. Eu estou aqui, eu faço um trabalhinho por fora, entra um dinheiro aqui, entra outro ali. E aí, o que ia acontecer? Isso tudo ia ser fiscalizado, ou seria conhecido pelo governo e com possibilidade de taxação futura. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou que nunca houve intenção do governo de taxar o Pix e informou que o presidente Lula deve assinar uma medida provisória para garantir que transações via Pix não possam ser tributadas. A MP também vai determinar que seja proibido diferenciar preços de produtos e serviços para o pagamento em dinheiro ou via Pix, para que não haja cobrança de taxa adicional dos consumidores que queiram pagar com Pix. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram 2 objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com um logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então, a medida provisória reforça esses 2 princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em Pix na comparação com em dinheiro, está vedado. O advogado-geral da União afirmou que vai pedir à Polícia Federal a abertura de inquérito para identificar autores das fake news. Que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar todos os crimes contra a economia popular e também crimes utilizando os símbolos, a logomarca do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal.